Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de polêmicas no Flu. Tem uma aí que não é tão polêmica assim, mas a outra é Flamengo e Leandro Dias. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Primeiro a gente vai falar sobre uma polêmica que surgiu justamente na convocação do jogo na convocação de Fernando Diniz, que é o seguinte: o jornalista pergunta o porquê, para quem não sabe esse porquê significa o motivo, de Diniz não convocar jogadores do Flamengo. Para quem não sabe, nas convocações anteriores você sempre tinha algum jogador do Flamengo, até porque o Flamengo vinha do ano passado de dois títulos, Copa do Brasil e Libertadores, e muito disso se coloca junto com o que o Flamengo se tornou, que é um grande time, com estrelas no time, e que essas estrelas poderiam ajudar muito a seleção brasileira. Na convocação anterior, só para a gente dar uma analisada, você tinha pelo menos o Pedro e você tinha o Ayrton Lucas como principais personagens ali do Flamengo. E aí, é claro que a gente vai entrar nessa polêmica, que é o seguinte: alguém merecia realmente hoje do Flamengo? E bom, se você acredita que num espaço de 2 meses um jogador merece jogar merece convocação, você está sendo burro. Diversos jogadores são geniais. Imagina se a gente pegasse 2 meses e falasse que então o Samuel Xavier merecia. Não merecia. Falam lá muito. E que eu estou falando em evidência? Eu estou falando do Bruno Henrique. Muita gente falou assim, cara, eu não acharia tão estranho Bruno Henrique entrar aí, não. É claro que a gente também pode evidenciar, por exemplo, a gente pode também analisar sobre essa situação de que ele sempre foi um jogador fantástico, o Bruno Henrique, ele sempre foi um cara decisivo, é um dos melhores do Flamengo, hoje, indiscutivelmente, um dos melhores jogadores do Brasil. Mas eu acho que, por tudo que estava acontecendo, ainda mais pela recuperação dele, eu não colocaria ele ainda na seleção. E aí, claro que a gente vai ampliar o debate sobre a tal da Fla-Press. Sabe? Se o Tricolor, o Vascaíno, o Botafoguense fala tanto da tal de... até mesmo outros times do Brasil falam tanto da Fla-Press, ela está evidenciada aí. Eu fico me perguntando o seguinte: até surgiu um perfil do X, né? Do X/Twitter, que falava assim: nenhum jogador do Santos foi convocado. E aí todo torcedor do Santos rindo dessa informação. A pergunta é: com certeza eles colocaram assim, nenhum jogador do Flamengo foi convocado. Sabe? É uma vergonha isso. Tanto que ele fala assim, cara, ninguém do Flamengo tá tendo vários problemas lá, comportamentais, que eu não quero também pra minha seleção. Pessoal, foi uma vergonha isso. Que pergunta é essa de se fazer? Eu faria ela, então, continuando a pergunta dela, por que nenhum jogador do Inter, do Botafogo, do Vasco, do Santos, do Palmeiras, do São Paulo, do Palmeiras não, do São Paulo? Você vai falando ali, você vai lupando os nomes. Cara, isso aqui é imbecilidade. Ela perdeu pergunta.
Cara, meu Deus do céu, que vergonha, cara. Eu tenho desse jornalismo brasileiro, cara. E falando de jornalista, antes de a gente falar sobre o próximo tema, se inscreve no canal, faça o teu prazer que é coach, comente, compartilhe, rede social na descrição do vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos falar mais sobre outra polêmica. Leandro Dias mostra desconforto com o Diniz na CBF. E bom, o que ele afirma? Fala assim, gente, eu não consigo normalizar, vou falar textualmente o que ele falou. Gente, eu não consigo normalizar o técnico do Fluminense dirigindo a seleção. Esse técnico que é pago com o dinheiro do Fluminense está agora na CBF e não treinando o Fluminense para o jogo contra o América Mineiro. Não somente isso, né? Eu até aumentaria justamente, não somente o técnico do Fluminense, mas sim toda a preparação e todos os personagens principais estavam justamente do Fluminense, estavam lá na CBF. E a minha análise sobre o tema, antes de falar sobre o todo, sobre a questão ali, é justamente o seguinte. Eu nem falaria sobre normalização, mas infelizmente, Leandro Dias, você está indo numa maré contrária. Depois que Diniz foi para a seleção brasileira, aumentou o número de sócios. Isso foi interessante falar sobre isso. A minha análise sobre isso. A minha análise sobre isso é justamente sobre o Diniz tá lá dentro, ninguém vaiando. Sabe, aquele primeiro protesto que aconteceu, eu falei assim, tá bom, mas a gente só vai ver se realmente a torcida do Fluminense quer ou não quer se continuar. E parece que você tá indo na maré contrária. Só pra gente ter uma noção, antes do Diniz se tornar técnico do Brasil, o Fluminense tinha 65 mil sócios. Hoje tem 67 mil. Então é só uma nota aqui que hoje a minha análise ela vai junto com a torcida. Infelizmente, tipo assim, eu concordo com você por muita parte, mas se a torcida e eu dou voz à torcida, que é Diniz também na seleção, eu não vou falar mais nada além disso. Agora, a torcida não pode reclamar também. Não teve vaias, não tem mais vaias ao Diniz. Só tem aplauso. E no outro tema, eu não ampliando o debate sobre a nossa cultura, né? Que é importante falar. O modus operandi brasileiro. O modus operandi brasileiro, o Leandro Dias, é o que normaliza um cara que saiu da cadeia para ser presidente do Brasil, que ganhou a eleição. Imagina você falar isso, cara. Pare. Primeira coisa, antes de a gente falar sobre isso, pare de se importar. Eu não sou nem de direita, eu não sou nem de esquerda. Eu sou um cara que, pra mim, tô nem aí. Eu sou um cara que eu sou anarquista completo. Eu não sou um cara que vai apoiar candidato nenhum. Eu não sou um cara que vai votar em candidato nenhum. Tá bom? Então não me vem falar que você tá pensando... Não. Mas a gente tem que saber disso tudo. Que normaliza a violência. Que normaliza um presidente que já foi preso. Que normaliza mandos e mandos de um grupo poderoso. Então normalizar o Diniz é somente mais uma. Uma coisa que a gente estuda, Leandro Dias, é a banalização dos temas. Se tornou banal. A gente poderia ter melhorado, mas não melhorou. Dito isso, Leandro Dias, não fica chateado não, mas é assim. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal. Faça o tiro pra você que é curte, comente, compartilhe. Rede social de criação de vídeo. E todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela.
Saudações tricolores.